Meu nome é Viriato José da Silva Moura, mais conhecido como Viriato Moura. Eu nasci na cidade de Chapuri, no estado do Acre, que ficou conhecida mundialmente depois da morte do líder seringueiro Chico Mendes. Outras personalidades do mundo da ciência e da política nasceram lá, como Jabas Passarinho, Adib Jatene, o que fizeram a minha pequena cidade ser conhecida não somente no Brasil, mas também no mundo, como eu disse. Nasci no dia 19 de outubro de 1947 e em 1950 a minha família resolveu mudar do Acre, porque o ciclo da borracha estava no seu final e realmente as possibilidades financeiras deixaram de existir lá. Eu sou descendente de portugueses, tanto meu avô quanto minha avó, Dona Maria dos Anjos Silva, e meu avô, Sr. José Nunes de Moura, eles vieram muito jovens de Portugal. Daí o meu nome, porque Viriato é um herói, é o maior herói do povo português. Ele viveu na Idade Média, lutou contra o Império Romano e por isso as pessoas admiram muito essa personalidade. Existem estátuas, livros publicados sobre Viriato. Como eu ia dizendo, chegamos aqui no ano de 1950, aqui em Porto Velho, e minha família se estabeleceu definitivamente aqui. Morreram meu avô primeiro, depois a minha avó. Eu fui criado por eles, porque é um detalhe: no dia em que eu nasci, a minha mãe morreu. E como meu pai era muito jovem, meus avós tiveram que dar esse suporte para uma criança ali, e outra muito jovem, tinha apenas 24 anos de idade. Então, fui criado por eles, também com o suporte do meu pai, e aqui nos estabelecemos na cidade de Porto Velho. Eu estudei inicialmente com as professoras Oswaldina e Noêmia. Para quem conhece a tradição de Rondônia de muitos anos, sabe que elas foram realmente as primeiras professoras da maioria das pessoas daquela época. Depois, estudei no Colégio Dom Bosco. Minha mãe, que eu chamo de mãe o tempo todo, mas era minha avó, ela queria que eu tivesse educação religiosa e me colocou no Colégio Dom Bosco. Eu fiz até o curso ginasial, que à época assim se chamava. Como aqui não havia o curso médio, então chamado de curso científico, eu fui fazê-lo na cidade de Belém do Pará, também para onde ia a maioria das pessoas, dos jovens que terminavam o ginásio e queriam continuar os seus estudos até a universidade. Fui para lá, estudei no Colégio Nazaré, ao término do curso médio, do então científico, como eu disse, fiz o vestibular para medicina e lá estudei na Faculdade de Medicina da Universidade do Pará. Eu não poderia deixar de lembrar aqui a figura do meu tio, na verdade considerado como irmão, José Adelino da Silva. Foi ele que me inspirou, certamente, a fazer medicina. Porque na nossa casa a gente inicialmente dizia que eu ia fazer arquitetura, porque eu gostava muito de desenho, de artes visuais. Mas, na verdade, com a presença do Adelino, eu me animei muito com a medicina e fui estudar medicina. Estudei em Belém e depois fui fazer o que nós chamávamos na época internato, que era o 6º ano, que seria o ano de estágio, mas eu fui fazer no Rio de Janeiro, porque eu já tinha optado pela especialidade de ortopedia. Fui para o Hospital de Traumato-Ortopedia, lá desenvolvi um trabalho, fui inclusive eleito chefe dos médicos residentes e tive a oportunidade de, junto com os demais colegas, promover a primeira jornada de médicos residentes do Rio de Janeiro. Naquela época não havia realmente, por volta do ano 1977, 76 mais precisamente, eu me formei em 1974, nós fizemos este evento que foi marcante na cidade do Rio de Janeiro, na área da minha especialidade. Terminado então
esta residência médica. Eu fiz o concurso para membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e fui aprovado e vim para Porto Velho. Cheguei aqui em fevereiro de 1977 para trabalhar. Comecei a trabalhar no Hospital São José, e quem também viveu aqui naquela época sabe o que representa o Hospital São José. Foi o hospital que veio depois do Hospital da Candelária. Então ele foi inaugurado em 1929, o São José, e o Candelária foi até 1931, depois foi desativado. O Candelária, como sabem as pessoas também conhecem a história daqui, servia ao pessoal da estrada de ferro, da construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, e depois dos seus funcionários e até da população de Porto Velho. Em 1929, o governo inaugurou o Hospital São José, e junto com suporte também da Prelazia de Porto Velho, e o hospital foi para lá que, ao chegar aqui em 1977, fui trabalhar. As condições absolutamente adversas, né? Quem vinha de um grande centro como eu vinha, senti muito isso, mas fiz o que pude fazer, e depois foi criado pelas pioneiras sociais em Brasília, do Hospital de Brasília, do Hospital Sara Kubitschek, o Hospital das Doenças do Aparelho Locomotor, e fui para lá também, passei alguns anos até chegarmos ao Hospital de Base, que foi inaugurado em 12 de janeiro de 1983, no governo de Jorge Teixeira de Oliveira. Foi uma mudança, foi um marco para a cidade e para o estado, um hospital com 400 leitos, e nós tínhamos pequeno São José apenas, e a maternidade Darcy Vargas, e alguns postos, posto de puericultura, uma rede de saúde muito restrita. E depois, com o hospital de base, que recebeu o nome de Hospital Ari Pinheiro, doutor Ari Pinheiro, um médico conhecidíssimo na época, que prestou grandes serviços como médico, etnólogo, foi o primeiro ecologista que nós tivemos aqui. Ele também estudava muito a cultura indígena. Então o governador Teixeira resolveu homenageá-lo, dando o nome do hospital de forma justa, o nome do doutor Ari Tupinambá Pena Pinheiro, que aliás era pai da nossa querida Ieda Pinheiro Gozakov, uma guardiã dos nossos valores nativos, do nosso patrimônio histórico e cultural, e a autora de diversos livros de história. Ela é a que tem maior títulos publicados na história em relação à história de Rondônia. Bom, aí eu fui, na ocasião, meses antes de inaugurar o hospital, mais precisamente no dia 18 de dezembro, o governador Jorge Teixeira colocou o doutor José Adelino, que foi escolhido para conduzir, para preparar a inauguração do hospital, e foi o seu primeiro diretor nesse momento. O governador Teixeira resolveu colocar o doutor José, nomear o doutor José Adelino como secretário da Saúde e me nomear diretor-geral do HB. E assim fiquei lá até o término do governo dele, ou seja, fiquei lá durante 2 anos e 6 meses, e procuramos desenvolver um trabalho que acrescentamos a tecnologia, que para a região era nova, era algo muito diferenciado, com a parte humanitária. Humanizamos o hospital, colocamos quadros, colocamos passarelas vermelhas, uma série de coisas que não havia nos hospitais de antes. Bom, esta basicamente foi uma primeira fase. Concomitantemente, quando eu cheguei aqui em 1977, um mês depois, cheguei aqui em fevereiro, ao final de março, início de abril, o meu tio-irmão José Adelino da Silva, que era pediatra, que é um dos pediatras mais famosos da história do estado de Rondônia, como as pessoas sabem, faleceu lamentavelmente muito cedo, com 55 anos, vítima de acidente. Ele construiu uma pequena unidade de saúde chamada Policlínica Central. E essa Policlínica Central, eu fui junto com ele para lá, foi inaugurado um mês após a minha chegada aqui, e juntos ficamos lá durante alguns anos,
até a inauguração do Instituto de Medicina Especializada de um primo meu, Dr. José Irã da Silva Galo, e lá aí ficamos trabalhando todos lá, uma edificação ao lado. Bom, essa tem a história médica evolui para a inauguração do meu próprio hospital, o Hospital Central, em 22 de julho de 1988. Hospital onde estamos gravando essa entrevista, que foi aumentando o seu espaço, a sua tecnologia, e hoje estamos realizando um grande trabalho em favor da população na área de desenvolvimento das tecnologias, trouxemos equipes de fora e hoje somos referência também em cardiologia, em cirurgia cardiovascular. Fomos, aliás, os pioneiros do estado nesse tipo de cirurgia. Mas, concomitantemente à atividade médica, desde muito jovem mesmo, eu sempre demonstrei pendores para a arte. A qual arte? Bom, algumas. A literatura, que também é uma arte, é claro, mas as artes visuais. Já garoto, eu 6, 7 anos, eu já desenhava, gostava de desenhar, pedia de presente dos meus avós, pedia que me dessem lápis de cores, aquarela e tudo para ficar desenhando. Gostava muito de fazer isso. Isso eu herdei do meu pai, que também era um artista visual, um artista plástico. Ele pintava muito bem, ganhou vários concursos. O nome do meu pai é Adelino José de Moura e de minha mãe Maria de Lourdes da Silva Moura. Então esta parte estava ligada ao meu pai, que ele sempre teve esses talentos artísticos, também escrevia. Escreveu 5 livros. Bom, então desde essa idade, quer dizer, eu comecei a desenvolver primeiro as artes visuais, em particular o desenho. Posteriormente, com o avanço dos estudos, eu comecei a desenvolver a parte literária e fiz parte de um jornalzinho chamado Dom Bosco em Foco. Foi na década de 60, foi criado pelo Padre Jaime, muito conhecido dos alunos do Colégio Dom Bosco daquela época, e na gráfica, no Grêmio Rui Barbosa, nós tínhamos um Grêmio estudantil, surgiu o Dom Bosco em Foco. Eu tenho inclusive todas as cópias, todos os exemplares desse jornal, uma coleção, tenho isso disponível. Bom, e aí me interessei também pelas letras, aí o meu primeiro livro foi sobre a história do Dr. Hamilton Raulino Gondim, meu sogro. Eu casei com a filha dele, Ana Cristina Amaral Gondim, agora Moura também, agora não, há 40 anos também Moura. Então eu casei com ela e o Dr. Gondim ficou sendo praticamente um pai meu, porque nós conversávamos muito, eu convivi com ele durante 15 anos, então uma convivência extremamente agradável, respeitosa. Dr. Gondim foi quem criou, quem instalou, junto com alguns colegas, o Conselho Regional de Medicina. Ele foi seu primeiro presidente e o número 1, CRM número 1 do Dr. Gondim, que também foi prefeito de Guajará-Mirim e prefeito de Porto Velho. Guajará-Mirim porque ele foi para lá inicialmente, veio pela Fundação CESP, foi para Guajará exercer um trabalho em função de uma epidemia de febre amarela, acabou ficando lá uns anos e veio para cá em 1954. Bom, nessa parte, em relação a essa parte das artes e da cultura, eu me sinto absolutamente identificado com isso, é praticamente o meu maior passatempo. Durante muitos anos eu tive que equilibrar, controlar um pouco essa questão em função das minhas atividades como médico e como diretor, proprietário do meu hospital. Conto com o apoio da minha família, da minha mulher, do meu filho Fabrício Gondim Moura, do meu cunhado Dr. Paulo Gondim, que é cirurgião, da minha cunhada Tânia Mara, enfim, dessas pessoas ligadas à minha família que me ajudam a administrar o hospital. Mas em sendo um hospital e eu sendo médico, tenho atribuições muito densas e não podia me dedicar tanto a fazer o que tanto gosto, que é desenhar, pintar, escrever. Inclusive sobre pintura, os quadros que estão aqui expostos no Hospital Central,
foram pintados por mim. Bom, então a partir do falecimento do meu sogro, que ocorreu em 1985, aí então em 1987 eu escrevi um primeiro trabalho. Eu já publicava no jornal Alto Madeira, no jornal Guaporé, na Tribuna, uns artigos meus de jovens mesmo, de tempo de ginásio, enfim, quando fui para Belém também, e passei pensei em publicar livros. Aí publiquei um livro, um opúsculo, resumidamente a história do Dr. Hamilton Gondim. Lembro, já que falei da minha permanência em Belém, lembro que quando eu cheguei aqui, no primeiro ano nas primeiras férias, após o primeiro ano de medicina, então no final do ano, eu vi que muitos dos meus colegas que estudavam no Dom Bosco, eles ficaram aqui, eram colegas inteligentes, estudiosos, mas como não tinham condições financeiras para estudar fora, eles tiveram que ficar aqui. Eu achei que aquilo não era justo, que a gente podia fazer alguma coisa para ajudá-los. Então me ocorreu a ideia de formar um grupo universitário, que passou a se chamar Grupo Universitário Rondoniense. Então eu chamei alguns colegas mais próximos, o Dr. Samuel Cartiel, que à época também estudava medicina, e conclamamos a todos os universitários, todos os colegas universitários das várias faculdades, estudavam todos fora, porque aqui não havia faculdades, a formarmos esse grupo, que foi constituído por 22 colegas. Então esse grupo rendeu a possibilidade de nós fazermos promoções e darmos passagens e ajudarmos financeiramente alguns colegas que estudavam fora, e especialmente